Olá, camaradas! Bom, vou esperar um pouquinho aqui para vocês irem chegando, se acomodando para o nosso papo cabeça da semana. Como vocês sabem, o combinado é que toda sexta, 17 horas, aqui no Facebook do Socialista Morena e também com reprise no sábado no YouTube do Brasil 247, nosso papo semanal só sobre cultura, livros, séries, filmes, né? Eu sei que está cada vez mais difícil a gente dar esse respiro, né? Teve uma semana aí horrorosa com esse povo que nos sequestrou, né? Ameaçando com barbaridades, cada uma maior que a outra, sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre o Pinochet, a notícia de que o filho do presidente vai ser investigado no caso Marielle, aí o presidente lança um projeto isentando os policiais e os militares de punição. É uma coisa assim horrível, mas nós vamos nos concentrar aqui para poder dar um respiro em todas essas notícias ruins e tentar, poxa, alimentar um pouco o nosso espírito diante desses tempos horríveis que o Brasil está vivendo desde que a Dilma sofreu o golpe, né? E hoje a gente tinha combinado na semana passada que íamos falar um pouco de José Saramago, que todo mundo adora, eu também, né? E a primeira coisa que eu queria dizer sobre Saramago é que, como jornalista, me impressiona muito o estilo de Saramago escrever, né? Com muitas vírgulas, poucos pontos, que é justamente o contrário. Ele desafia toda aquela lógica do Hemingway, que foi transplantada para o jornalismo, né? Dos parágrafos sucintos, curtos, quase não tem vírgula. De certa maneira, o jornalismo brasileiro seguiu muito essa coisa do Hemingway, dos parágrafos curtos, de não rebuscar muito, e o Saramago subverte tudo isso e faz aqueles parágrafos longuíssimos, com muitas vírgulas, e uma escrita deliciosa, né? Eu acho que não só nos identificamos com ele como socialista, tem até uma postagem no site que fala sobre o Saramago e o comunismo, né? Que ele fala que o comunismo é um estado de espírito, né? Socialismo é um estado de espírito, não é um governo, não é nada, é um estado de espírito. Eu acredito muito nisso. Eu me sinto socialista em tudo que eu faço. E eu acho que era isso que o Saramago dizia. E para começar o nosso papo cabeça, eu vou pegar um livro que é um dos meus favoritos dele, já falei para vocês, que se chama A Viagem do Elefante. Tá dando para ver aí? A luz está atrapalhando, né? A Viagem do Elefante, que é um conto incrivelmente baseado numa história real. Eu vou ler para vocês aqui a introdução do Saramago, contando que tinha sido convidado pela Universidade de Salzburgo para dar uma palestra e foi levado a jantar num restaurante chamado O Elefante. E aí tinha umas miniaturas, olha só. Se Gilda não me tivesse convidado para jantar no restaurante Elefante, este livro não existiria. Foi preciso que os ignotos fados se conjugassem na cidade de Mozart para que eu pudesse ter perguntado: que figuras são aquelas? As figuras eram umas pequenas esculturas de madeira postas em fila, a primeira das quais, olhando da direita para a esquerda, era a nossa Torre de Belém. E aí conta a história do presente inusitado que foi dado pelo rei Dom João III, em 1551, para o rei da Áustria, e que era exatamente um elefante. E aí a imaginação do Saramago faz a gente acompanhar toda a trajetória do elefante de Portugal até Viena, na Áustria.
Poxa, é incrível a imaginação dos escritores, né? Você vê como um fato fortuito levou ele a criar um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas, tem 256 páginas de pura imaginação a partir de uma história real e inusitada. É para mim, um dos melhores livros do Saramago, A Viagem do Elefante, recomendo muitíssimo. E o outro livro que eu queria comentar do Saramago hoje é... Esse aqui é um que vocês conhecem, né? Ai, pena que a luz está bem na frente do nome, mas é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que eu considero mais bacana com Jesus do que qualquer evangelho escrito pelos apóstolos, sério. O Saramago, ele coloca Jesus como uma vítima do destino que foi traçado para ele pelo pai, né? De certa forma, o pastor, que é o demônio, ele tem um pensamento mais humano do que o Deus, de certa maneira, cruel que aparece no texto, né? Porque o pastor alerta Jesus para as coisas que serão feitas em seu nome. E Jesus fica insistindo com o Pai, né? Mas e como é que eles vão fazer? Eles vão simplesmente me adorar pelo que eu sou? Ou como é que vai ser isso? E aí tem esse trecho aqui que eu acho incrível, eu separei para vocês. Olha só. Ele está aqui perguntando, ó. Ele pergunta assim: quero saber como chegarão as pessoas a crer em mim e a seguir-me. Não me digas que será suficiente o que eu lhes disser. Não me digas que bastará o que em meu nome disserem depois de mim os que em mim já creiam. Dou-te um exemplo. Os gentios e os romanos, que têm outros deuses, quererás tu dizer-me que, sem mais nem menos, os trocarão por mim? E aí ele vai insistindo e Deus fugindo da história e tal, até que chega nesse ponto aqui, ó. Estou à espera. De quê? Perguntou Deus, como se estivesse distraído. De que me digas quanto de morte e de sofrimento vai custar a tua vitória sobre os outros deuses? Com quanto de sofrimento e de morte se pagarão as lutas que, em teu nome e no meu, os homens que em nós vão crer travarão uns contra os outros. Insistes em querer sabê-lo? Insisto. Pois bem, edificar-se-á a assembléia de que te falei, mas os caboclos dela, para ficarem bem firmes, haverão de ser cavados na carne, e os seus alicerces compostos de um cimento de renúncias, lágrimas, dores, torturas, de todas as mortes imagináveis hoje e outras que só no futuro serão conhecidas. Finalmente estás a ser claro e direto. Continua. Para começar, por quem tu conheces e amas. O pescador Simão, a quem chamarás Pedro, será como tu, crucificado, mas de cabeça para baixo. Crucificado também há de ser André, numa cruz em forma de X, ao filho de Zebedeu, aquele que se chama Diago, Degolaluão, e João, e Maria de Magdala. Esses morrerão de sua natural morte, quando se lhes acabarem os dias naturais. Mas outros amigos virás a ter, discípulos e apóstolos como os outros, que não escaparão aos suplícios. É o caso de um Filipe, amarrado à cruz e apedrejado até se lhe acabar a vida. Um Bartolomeu, que será esfolado vivo. Um Tomé, que matarão a lançada. Um Mateus, que não me lembro agora de como morrerá. Um outro Simão, cerrado ao meio. Um Judas, a golpes de massa. Outro Tiago, lapidado. Um Matias, degolado com acha de armas. E aí ele começa, o Deus, a contar para Jesus como morrerão pessoas para poder ele conquistar o status de filho de Deus, né, que hoje ele tem. Então, me parece um Jesus muito mais consciente do sacrifício dele mesmo e das pessoas que serão mortas em seu nome e depois colocadas na fogueira, né, mortas atamancadas. Tudo isso aqui, a parte da Inquisição, tem
enumerado no livro todo esse sacrifício em nome de Jesus, né? Então, quando a gente vê hoje os cristãos seguidores do Bolsonaro falando em armas, né? Falando em... Porque eles não parecem nem um pouco seguidores do Cristo, né? Eles parecem mais seguidores da cruzada, dos que falavam em nome de Cristo, e não do Cristo em si, porque no Evangelho Cristo aparece como uma pessoa absolutamente tolerante, né, que dizia que o primeiro pecador que atira a primeira pedra, não é? Então, eu acho que os ditos cristãos de extrema-direita que tem hoje no Brasil, na verdade, não são cristãos. Eles seguem o Velho Testamento, que previa castigo para homossexual, que previa castigo para pecador, né? No Novo Testamento de Jesus não tem nada disso, só tem perdão, amor, né? Coisa que parece que eles não sabem. Eles não conhecem, eles só conhecem o ódio ao próximo, não conhecem o amor ao próximo. Eles deviam lavar a boca várias vezes antes de falar de Jesus. Então, recomendo para vocês a leitura Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago. Não está dando para ver? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição da... Agora sim, olha lá. Evangelho segundo Jesus Cristo. Maravilhoso. A esquerda, a direita da Igreja Católica reclamou tanto desse livro, gente, e eu acho uma das maiores injustiças feitas a Saramago, porque é um livro absurdamente cristão, muito mais do que qualquer desses pastores vendilhões do templo que enchem a boca para falar de Jesus. Bom, bora em frente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Duas dicas no Netflix, né? Que por enquanto é o streaming que a gente tem disponível. E outras dicas eu sempre coloco lá no site. Eu vou colocar algumas dicas do canal Curta, que está com uma programação super boa para o mês da consciência negra. Inclusive um documentário maravilhoso sobre a Angela Davis que eu vi. Vai estrear dia 29 no Curta, tá? Sobre a prisão de Angela Davis, que eu fiquei muito impressionada, que ela quase, na verdade, foi para câmara de gás, quase que ela foi mandada para a câmara de gás, acusada de ter participado de uma tentativa de fuga em 1971. E aí eu vou fazer um post específico sobre esse documentário no site, tá bom? E aí o primeiro filme que eu quero indicar para vocês na Netflix é um filme que eu já tinha escrito no site sobre quando estreou nos cinemas e agora está... olha o gato lá atrás, estão vendo? E agora ele está em cartaz na Netflix e dá para vocês assistirem junto com os filhos, porque é muito bacana. Eu acho que a maioria de vocês é capaz até de já ter visto. Capitão Fantástico. É a história de um pai que cria os filhos de uma maneira absurdamente alternativa, no meio do mato, sem escola formal, né? Ele mesmo e a mulher que dão aulas para as crianças. E aí mostra como, no texto que eu escrevi, deixa eu botar aqui para vocês o link, eu falo que ele, na verdade, é uma crítica a essa nossa vidinha de merda da sociedade capitalista, sabe? Porque tem tanta coisa que a gente considera tão importante, né? Sapatos de marca, roupas de marca e outras que a gente não considera importante. E agora, como a gente está tendo essa coisa dos eletrônicos roubando o tempo que a gente passa com os nossos filhos, a gente, nossa, dá muita tristeza ver, inveja, ver aquelas crianças tão maravilhosas lendo livros, sendo informadas de uma outra maneira, né? É muito engraçado porque eles trocam o Natal pelo Noam Chomsky Day. Eles cantam parabéns no dia do aniversário do Noam Chomsky em substituição a Natal. Era tudo que eu queria na vida, gente, porque eu realmente não tenho a menor paciência para o Natal. Acho uma festa muito mentirosa, muito falsa, que as pessoas
não tem aquele afeto que aparece nas propagandas, né? O que a gente vê é muita gente comendo pra caramba, bebendo pra caramba, não lembram de Jesus em nenhum momento, e às vezes até acaba em briga, enfim, não é a festa de família favorita. Eu acho que a família pode se reunir a qualquer momento do ano, não necessariamente no Natal. E aí, essa ideia do Noam Chomsky Day, do dia do Noam Chomsky, eu achei brilhante, eu quero muito fazer aqui na minha casa. E aí, o Viggo Mortensen, né, que é o ator do filme, um dos filhos entra em conflito com isso, com o fato de estar morando lá isolado, né? A mãe, ela está doente, está afastada da família. Não vou contar tudo para você, para não perder a graça, mas tem um conflito dentro da família com essa vida alternativa. Me lembra um pouco um filme sueco que chama Bem-vindos. Não sei se vocês conhecem, maravilhoso esse filme também, que fala sobre uma comunidade alternativa na Suécia dos anos 70, logo depois da morte de Franco. A primeira cena do filme é eles comemorando a morte do ditador Franco na Espanha. E aí eles vivem lá, naquele grupo, e chega de fora a irmã de um dos moradores com os 2 filhos e trazendo toda uma informação de fora para dentro da casa, né? Brinquedos que as crianças de dentro não tinham, Lego, tinha um menino que tinha um Lego de madeira que o pai fez e não continuou, então ele só tinha uma peça, e aí chegam aqueles 2 meninos de fora com todas as peças. Então esse conflito é um desafio, né? É um desafio a gente tentar viver dentro da sociedade de consumo de uma maneira alternativa, ou se a gente abrir mão da sociedade de consumo, como conciliar isso com a vida moderna, com as ofertas da vida moderna, satisfazer nossos filhos, né? Então, o Capitão Fantástico conta tudo isso. Está no Netflix, é um filme bem bacana e é ótimo para ver com as crianças. E a outra dica já não é nada tão, digamos, para cima. É um documentário que me impressionou muito, 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 que se chama Diga Quem Sou. É a história de 2 irmãos britânicos, gêmeos idênticos. Eles, quando um deles tem 18 anos, ou os 2, né? Na verdade, são gêmeos, quando eles completam 18 anos, um deles sofre um acidente de moto e perde totalmente a memória. Ele esquece tudo. A única pessoa que ele reconhece é justamente o irmão mais novo dele, o irmão gêmeo dele, Marcos, né? O que perdeu a memória se chama Alex e o que não perdeu a memória chama Marcos. Então a única pessoa que o Alex lembra é o seu irmão gêmeo, Marcos. E aí o Marcos começa a contar para o Alex toda a infância deles, as viagens que eles faziam com a família. Ele traça todo um relato de uma infância normal. Só que a infância deles não foi normal. E, na verdade, Marcos estava criando uma ficção em cima da infância deles para poupar o irmão dos traumas que eles sofreram. É muito impactante, é muito impactante. Eu achei, apesar de triste, um filme extremamente amoroso sobre a história de 2 irmãos, né? Os irmãos gêmeos normalmente têm uma ligação muito forte, né? Eu sei que tem estudos sobre gêmeos afastados, que moram longe um do outro e que eles acabam tendo vidas muito parecidas, né? São 2 pessoas com DNAs idênticos. E Marcos e Alex, hoje em dia, têm 2 filhos cada um, com a idade praticamente a mesma, embora eles tenham ficado, por conta dessa história, um tempo separados. É um documentário maravilhoso, é novo, foi feito esse ano, e é muito emocionante a gente ter a noção da miséria humana, do que é a miséria humana, do que é possível fazer com criança, né? As maldades que é possível fazer com criança. Eu sempre digo que quando eu vejo alguém fazendo maldade com criança, isso desperta em mim meus instintos mais primitivos, porque realmente eu não conheço covardia maior do que fazer isso com criança.
Mas, ao mesmo tempo, é tanto amor envolvido. Você imagina você criar toda uma história fictícia sobre a infância de alguém, apenas por amor a ela e para poupá-la dos seus próprios traumas, né? Porque se ambos teriam traumas, e se ele contasse, o irmão que tinha esquecido tudo iria lembrar. Mas chega uma hora que essas coisas vêm à tona. E aí, bom, só vocês assistindo para saber. E agora chegou a hora do nosso bate-papo, certo? Agora vocês podem fazer perguntas e eu vou responder. Mas vamos conversar sobre cultura, tá? Livros, filmes, séries, essa é a regra. Eu acabei de publicar no site, vocês podem olhar aí, um texto opinativo sobre o projeto de lei de Bolsonaro que é tipo uma anistia preventiva para os militares e policiais que matarem pessoas, garantindo a lei e ordem, né? Então, se vocês quiserem saber de política, vão lá no site www.socialistamorena.com.br, porque aqui vai ser só cultura, tá bom? Essa semana eu publiquei um post maravilhoso com fotos do Maneco, que é o designer aqui do site. Dá uma olhada lá, as fotos dele me dão uma coisa muito boa aqui no coração, eles trazem uma melancolia muito bonita e eu recomendo. Vamos lá? Deixa eu ver qual é que está rolando aqui de papo. Temos 20 comentários rolando, um monte de gente ainda entrando. Belkis Lula Araújo de Menezes. É minha parente do Lula? Boa tarde de Caruaru, Pernambuco. Silvia Calcelari, boa tarde. Carlos Eugênio dando boa tarde. Muita gente dando boa tarde, bom fim de tarde. Lucas Marques. Pena que ele não viveu com Jesus, né? Os apóstolos viveram. Pois é, Lucas, os apóstolos, eu gosto muito do Novo Testamento, na verdade, eu gosto muito de Jesus, viu? Eu conheço bem o Novo Testamento e li todas as versões dos apóstolos. O que eu estou dizendo é que o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago aprofunda os evangelhos de uma maneira que mostra o sofrimento de Jesus ao ser submetido àquela missão, né? Porque é fato que Deus dá a Jesus uma missão terrível, terrível, de fazer com que muita gente morra em nome dele, né? As cruzadas estão aí, a Inquisição, né? E agora esses novos tempos de fundamentalistas religiosos que, se pudessem, matavam muita gente em nome de Jesus, e Jesus não aceitava isso. Jesus não aceitaria que gente fosse intolerante com homossexual em nome dele. Não tem uma palavra no Novo Testamento, pode olhar, em que os apóstolos falam em que Jesus era contra a homossexualidade. É mentira. O que tem é no Velho Testamento, certo? E que, por sinal, Jesus, quando faz o Novo Testamento, ele renova o velho, certo? Ele renova. Então, muita coisa que está lá no velho não serve mais para quem é cristão. Não serve. É antiquada, é ultrapassada depois do Novo Testamento. E o que Saramago faz é mostrar o tamanho e a crueldade dessa missão que Jesus recebe. Né? Não é que o Jesus dos evangelhos seja ruim. É um pouco megalomaníaco, né, gente? Não admitir que esse negócio de ficar dizendo assim... Eu lembro daquela cena da figueira, que ele chega e vê uma figueira e a figueira não tem frutos. E aí ele fala assim, pois então que seque, sabe? Eu acho assim, uai, a figueira é obrigada a ter frutos para servi-lo. Eu acho um pouco megalô. Já o Jesus do Saramago, não, é um Jesus humano, demasiado humano, e que tem exata noção, ou pelo menos está tentando descobrir que a função dele não é divina, né? Uma missão que vai causar muita dor, e justamente em quem o seguir, né? Porque são muitos cristãos que vão seguir que vão ser punidos.
o próprio Pedro, né, como diz o texto que eu li, o próprio Pedro, que funda a primeira igreja, ele é crucificado de cabeça para baixo. Então, Jesus de Saramago é um Jesus que dá uma noção de como é grande a missão dele, né? Vamos lá ver mais. Nair Lara, boa tarde. Francisco Araújo Batista, legal, ainda não li Saramago, estou terminando Dom Quixote. Poxa, grande livro, né? Francisco, a gente mostrou hoje aqui 2 livros de Saramago, na verdade, tá? Que são o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é esse, oh meu Deus, a luz não deixa vocês verem o título, e esse aqui, A Viagem do Elefante. Foram 2 livros de Saramago hoje, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. O post sobre o Capitão Fantástico eu coloquei. Isabela Vargas disse que viu o filme, né? É maravilhoso, né? O filme. Ele nos faz pensar sobre as prisões que a gente vive, né? E também, se a gente abrisse mão dessa prisão, a gente poderia cair em outra. É realmente uma reflexão profunda. Antônio Paulo de Poços de Caldas, abraços, Morena. Assistam O Velho que Lia Romances de Amor. Está no YouTube, é muito bonito. Poxa, boa dica, não sabia. Nobre Antônio, Jesus nunca celebrou o Natal, é verdade, esse é o aniversário dele, né? Assim, para quem acredita, seria o aniversário dele. Agora, eu acho curioso que o Natal vira, na verdade, uma grande farra do consumo e ninguém nem lembra da existência dele, na verdade. Muito pouca gente lembra. Cláudia Azevedo, como chama esse documentário dos Gêmeos e onde se encontra? Então, Cláudia, você deve ter chegado aqui depois, é no Netflix, o nome do documentário é Diga Quem Sou, justamente porque o irmão que perdeu a memória não tinha a menor ideia de quem ele era, ele não reconhece nem a própria mãe deles, a única pessoa que ele reconhece é o próprio irmão gêmeo. Gente, depois eu queria que vocês comentassem comigo, é impressionante, eu fiquei muito impressionada. Sione Paiva fala, boa tarde, Cíntia. Na verdade, é Sinara, tá? Não tem problema. Guilherme Industrial, Jesus não votaria em Bolsonaro. Mas nunca! Nunca! Gente, como é que primeiro, um governo que governa para os ricos e não para os pobres é totalmente anticristão, não é? Se Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não era uma pessoa que prezasse só pelos ricos, né? Ou pelos ricos. Eu acho que ele tinha muito mais ligação com os pobres. E não é uma coisa que a gente vê no Bolsonaro e no bolsonarismo, que criminaliza a pobreza, que não está nem aí para o pobre, que acha que pobre é pobre porque não se esforçou. Então, o menor respeito pelo pobre. Então, esse governo é absurdamente anticristão. As pessoas, eu acho que uma hora vai cair a ficha, né? Porque quem gosta de arma, quem apedreja o próximo, quem não gosta de pobre, desculpa, não pode se dizer cristão. Você pode dizer que é seguidor do Velho Testamento, né? Mas cristão? Nunca. A mensagem de Jesus era outra. A mensagem de Jesus era acolhedora com os pecadores, né? Era acolhedora com os pobres, era acolhedora com todo mundo. Se ele falava amar o próximo como a ti mesmo. Imagina uma pessoa dessas ia querer pregar o ódio, porque o que o Bolsonaro e o bolsonarismo e os vendilhões do templo que seguem ele, aqueles que se dizem pastores, né? Se dizem pastores, que na verdade são vendilhões do templo, seriam expulsos por Jesus dos templos, né? Nunca, 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 não tem nem a menor possibilidade de Jesus votar em Bolsonaro. Analice de Novaes Pereira, boa tarde. É muito importante essa dedicação à cultura. Precisamos alimentar a alma e a mente de cultura e assim resistir e lutar contra esse estado deprimente e opressor. Pois é, Analice, é exatamente isso. A gente precisa, primeiro, fortalecer nossos espíritos para essa luta, né? Em segundo lugar, a gente precisa disseminar a cultura, porque a cultura, de certa forma, tem gente que tem um certo ciúme da cultura, né?
quer pegar o seu conhecimento para si, não quer compartilhar o conhecimento, porque interessa às classes dominantes que as pessoas não tenham conhecimento. Se elas não têm conhecimento, elas são melhor manipuladas. Por que vocês acham que o bolsonarismo quer ir contra a escola pública? Por quê? Por que eles querem acabar com o ensino público e gratuito, de qualidade? Por quê? Ué, porque eles não querem que as pessoas tenham conhecimento e se rebelem, né? Porque quem tem conhecimento se rebela contra a opressão, se rebela contra um governo que é ditatorial. Quanto mais você sabe, mais inimigo desse governo você se torna, e eles não querem isso. Ieda Kate, como é que será que pronuncia? Kate? Boa noite de Londres, cheguei agora. Admiro quem leu e entendeu a Bíblia. Não leio e não entendo. Cada um que lê entende uma coisa. Por isso gosto quando me contam histórias da Bíblia, porque eu, quando leio, me canso logo e não entendo nada. Mas amei o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não relativizei com a Bíblia, mas gostei. É isso. O Evangelho segundo Jesus Cristo, eu acho que se hoje uma pessoa verdadeiramente cristã relesse o livro, ia perceber que a mensagem dele é muito mais cristã do que a de... Olha, todos esses pastores de extrema-direita que estão aí, né? Esses pastores que pregam o ódio não estão no livro do Saramago. Quem está no livro do Saramago é um ser iluminado. Jesus aparece como um ser iluminado, ciente da sua própria cruel missão. Analice, vira Saramago, viva Saramago. Silvia pergunta, você leu a história do Cerco de Lisboa? Não, ainda não li, Silvia. A Ieda, não falta comentar, não aguento mais o Natal, meus filhos cresceram, então não celebramos mais. Uhul! Esse ano vamos passar o Natal com leões, elefantes e girafas no mato, na África. Pois é, Ieda, eu acho o seguinte, eu acho que cada pessoa pode criar suas próprias tradições natalinas, né? Com meu filho mais velho, que a gente criou a nossa própria tradição, que eu adorava passar o Natal, a gente morava em São Paulo, e eu adorava passar o Natal com ele na praia, lá em Barra do Una, praias do litoral norte de São Paulo. Então, a gente passou alguns natais na praia. E aí, com meu filho mais novo, ele, na verdade, começou a pedir que eu fizesse para ele árvore todo ano, vocês acreditam? E aí, coitadinho, não vou também deixar o menino traumatizado. E aí foi muito engraçado, porque nos 2 primeiros anos, eu fiz uma árvore de galho, peguei um galho na rua, e aí fiz uma árvore super alternativa e tal. E aí, um dia, ele foi na casa da minha mãe e falou assim, mas eu queria uma árvore igual da casa da minha avó. E eu acabei tendo que ceder e fazer uma árvore daquelas de plástico, sabe? Eu acho o ó do Borogodó. Mas, enfim, ele ficou feliz. Augusto Taisen, o que significa passar pelo buraco da agulha? É o que Jesus falava em parábolas, né? Acho, inclusive, essa frase um pouco maniqueísta, porque não é todo rico também que não merece o reino dos céus. Deve ter rico por aí tendo uma vida digna e bondosa que merece o reino dos céus. Mas o que ele dizia era que a prioridade dele eram os pobres, né? A prioridade de Jesus eram os pobres. Quando o Papa Francisco transmite as ideias de Jesus, é justamente tendo como principal foco da sua pregação os pobres, né? Os pobres têm que ser a prioridade de todos os cristãos. Enfim, mas aí surgiu, dentro do seio do fundamentalismo religioso, eu não chamo de igreja evangélica, eu chamo de fundamentalismo religioso, a tal teologia da prosperidade, né? Que o mais importante é ficar rico. Você reza para Jesus te fazer rico. Então, isso desvirtua completamente a mensagem de Jesus. E aí parece que fica mais difícil um camelo passar por um buraco da agulha, do que um pobre entrar no reino dos céus para essa gente, né? Porque para eles, pobre é preguiçoso, pobre não se esforçou, precisa ter dinheiro para entrar no céu. Nada mais anticristão do que isso. Silvia Carsolari, não matar, não roubar. Na verdade, isso é do Velho Testamento, né? São as leis de Moisés.
Eu vou dar para vocês um texto que eu escrevi sobre essa história de Jesus, né? Que às vezes as pessoas acham que porque a gente é comunista, a gente não lê a Bíblia e não pode falar de nada. Chama-se Eles Não São Cristãos. Porque eles não são. E eu dou todos os meus argumentos. Aqui, ó. Eles não são cristãos. Jesus de Bolsonaro, Malafaia e companhia não existe nos evangelhos. Eu desafio a qualquer pessoa de extrema direita de me dizer que existe esse Jesus que eles falam, esse Jesus que odeia gay, que gosta de arma. Eu quero só ver. Aqui, ó, eu enumero que não existe homofobia no Novo Testamento, que Jesus tinha desprezo pelo dinheiro, que Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Que Jesus era um grande defensor dos direitos humanos. Não falava que bandido bom era bandido morto de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Ele até livrou um bandido da morte. Olha aqui o texto. Vou colocar aqui para vocês lerem. Vamos lá, vamos lá. Raquel Andrade, boa tarde, acompanhando aqui de Lavras, Minas Gerais. É tão bacana isso, né, gente? Que a gente vê gente do Brasil todo. Tem até uma amiga aqui falando direto de Londres. Ieda Kit, esse quadro de logo feito com cartuchos de balas é uma das coisas mais ultrajantes e o cretino escolhe o número 38. O Brasil está tão doente. Ô, Ieda, você dá sorte de estar no exterior, viu? Porque não tá fácil ser brasileira nesse momento, não, querida. Ricardo Marcato, Morena, não existe nenhum caminho do diálogo a partir da esquerda na direção do atual governo. Nenhum, Ricardo. Só existe confronto. Existe confronto, vocês estão criticando polarização. Como é que a gente não vai polarizar com um governo que quer acuar a gente a bala? Né? Eles querem impedir que a gente vá para a rua a bala. Agora, ó, olha só, a gente está desvirtuando do nosso assunto, que é cultura, hein? Vamos lá? Deixa eu ver o que tem mais aqui de bom. A Alice disse que compartilha do mesmo sentimento em relação ao Natal. Acho um porre. Pois é, nem Peru eu gosto, acho ressecado. Eu prefiro muito mais. Na Espanha, eles têm essa tradição do peixe assado na noite de Natal. Eu acho tão mais a ver, né? O peixe assado. Mas, enfim, cada um, cada qual. Aqui, Lucas Santana está dizendo que a agulha era o nome dado às portas das cidades, que eram bem estreitas e eram dessa forma para evitar que os comerciantes entrassem na cidade com seus camelos carregados de mercadorias. Então, quando Cristo fala mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, Jesus não falava dessa agulha que conhecemos hoje em dia, mas sim as portas estreitas das entradas das cidades. Eu não conheço essa história não, Lucas, interessante. Mas, de qualquer maneira, o que Jesus diz é que era mais fácil, de qualquer maneira, a metáfora existe, né? Um camelo passar por um buraco numa agulha, não importa que seja essa ou aquela agulha que a gente conhece, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, assim, a prioridade de Jesus pelos pobres é evidente. Aí estão falando aqui de Ciro, não vou comentar Ciro. Aí, Nobre Antônio, pobres e doentes foram suas prioridades. Pois é, não os ricos, né, amigo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Algum de vocês, eu vou fazer uma pergunta, hein? Algum de vocês viu os filmes que eu sugeri? Viram o documentário dos Gêmeos? Viram o Capitão Fantástico? Comenta aí pra gente ler. Deixa eu ver aqui. Na casa do Antônio. É Antônio Nobre ou Nobre Antônio? Será que Nobre é o sobrenome ou o nome? Aqui o rei do Natal é o bacalhau. Pois é, eu acho esse negócio de peru totalmente por fora. Eu prefiro o meu peixinho. Mas eu acho, inclusive, que essa ceia importada, sabe, não tem muito a ver com a gente, né? Em vez de a gente fazer uma ceia brasileira com frutos da época, a gente fica aí atrás de coisas caríssimas, importadas. Agora, o ó do Borogodó, hein, gente, é aquela neve falsa, ou então aqueles duendes com aquela roupa toda agasalhada, como se fosse
no inverno, que estivesse nevando, né? Porque lá no hemisfério norte é assim, mas aqui não, aqui é verão, né? O certo seria Papai Noel de sunga, não com aquela roupa calorenta. Não faz o menor sentido. É uma importação de coisas, de hábitos estrangeiros que não faz o menor sentido em nosso país, sinceramente. Eu me recuso. A Analice diz: isso, Sinara, cristão é paz, solidariedade e justiça. Esses pastores fundamentalistas de cristãos não têm nada. Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão da religião e, inclusive, vou escrever a respeito. Eu acho que a gente, nós de esquerda, a gente se distanciou muito dos cristãos, sabe? A gente deixou esses fundamentalistas tomarem conta, né? No passado, a gente tinha as comunidades eclesiais de base que ficavam nas periferias e abandonamos esse projeto e deixamos os pobres nas periferias à mercê dos pastores que só querem dinheiro, né? Dos vendilhões do templo, chamamos de vendilhões do templo. E eu acho que agora a gente devia não só reeditar as comunidades eclesiais de base, como criar comunidades evangélicas de base, sabe? Para acolher os evangélicos progressistas, porque tem evangélico progressista. Né? Não dá para a gente imaginar que só tem evangélico fundamentalista, de direita, não é verdade. E está surgindo um movimento forte de pastoras, mulheres negras evangélicas, também vou escrever a respeito. Então, eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira diferente, sabe? Porque tem ateu do nosso lado, mas também tem muito cristão do nosso lado. E qual que é o problema de ser cristão? Nenhum. Não tem problema nenhum. O problema de ser cristão é se tornar um fundamentalista religioso ao gado. Um fundamentalista religioso que quer oprimir as pessoas pelo ódio, totalmente ao contrário do que Jesus pregava. Vamos ver o que, é que tem mais aqui. Ó, já está chegando perto do fim, hein? Mais 5 minutinhos. A Annalise está rindo. Natal com neve no Brasil é muito brega quando eles botam aquelas pipocas, sabe? Botam as pipocas na árvore para fingir que é neve. Ai, meu Deus do céu. Gente, se tivesse duende no Brasil, vocês acham que ele usaria aquela roupa? Não existe possibilidade. Numa floresta tropical, um duende com a roupa de lã, aquela pala assim de lã. Ai, me poupe. Siamapria devidase, ceia vegetariana, sem animais mortos, eu acho também que tem tudo a ver sem animais mortos, eu acho que é absolutamente cristão também, né? O peixe, eu acho que tem muito a ver com Jesus, afinal ele fez a multiplicação dos peixes. Rafaela Marconi, nossa, nem fala, e as renas? As renas é demais. Faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Se a gente tivesse um pingo de amor próprio, a gente estaria noutra, sabe? Estaria fazendo um Natal completamente diferente. Eu adoro meu Natal na praia. Se as deusas quiserem, eu vou estar lá esse ano. A Silvia viu os documentários que eu sugeri naquele post dos 10 documentários sobre artistas negros para assistir no Netflix. Também está no site. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, para o mês da consciência negra, eu fiz uma lista de 10 documentários só sobre artistas negros para ver no Netflix, tá? E aí a Silvia está comentando que viu eu chamo Morgan, I called him Morgan, e baseados em fatos reais ótimos, não é? Eu também adorei, o baseado em fatos raciais é incrível. E também viu Quincy, que é sobre o Quincy Jones. Simone Ferreira Ângelo, consumismo desenfreado. Ai, gente do céu, eu pago qualquer quantia para não ir num shopping na época do Natal, né? Eu ainda tenho um filho pequeno, provavelmente vou ter que comprar e fazer a tal árvore fake dele, que ele não me ouça. Mas, nossa, eu vou, como se diz na Bahia, a pulso. Olha só, o nosso
Nossa live cultural virou puro Natal agora, hein, gente? Só estão falando de Natal aqui. Ceia de Natal e festa de casamento são as exposições festivas da cafonice da classe média brasileira. Eu confesso para vocês que eu também não sou fã de casamento, não. Simone Ferreira Ângelo, teria que desintoxicar mentes alienadas com a religião. Analice, fui formada nas comunidades eclesiais de base e concordo com você. Temos que retomar o nosso trabalho nas bases. Nosso trabalho de, inclusive, acolhida dos evangélicos, né, Analice? Não só dos católicos. Ieda, falando dos presépios. Pois é, eu acho que era a parte mais bacana do Natal, e hoje eles não fazem mais, né? Nos shoppings, eles fazem umas coisas aqui, Ieda, que você nem acredita, com uns ursos polares, coisa assim, que você ia morrer de olhar. Eu faço foto todo ano só para tirar onda. Tem um aqui que falou que se o Papai Noel. Antônio, se o Papai Noel descer pela minha chaminé, vai cair no fogão de lenha lá no pergolado do quintal. Todo mundo prestando atenção no gatinho, né? Ele não tem jeito, ele fica por aqui andando. Francisco Dias, sexta-feira te assistindo tomando Danone. Oh, meu Deus, que comportado, né, gente? Porque daqui a pouco a gente vai sextar, né? Não? Tomar uma cervejinha. Afonso Braga está recomendando A Lavanderia no Netflix. Ainda não vi. Eu confesso para vocês que esses filmes assim de economia, como é lavagem de dinheiro no Panamá, não me atrai tanto, mas esse parece bastante interessante, né? Principalmente por causa dos atores, tem o Antônio Bandeiras, né? E o Gary Oldman. Também está lá fugiu o nome agora, vencedora do Oscar. Nossa, fugiu o nome. Mas, enfim, o elenco é muito bom, eu não vi ainda. Agora estão lançando uns impostos sobre as gorjetas dos garçons, realmente é imposto sobre as grandes pobrezas, Michele. Bom, é isso, gente. Fizemos nosso papo de hoje. Sexta-feira estaremos de volta. Quem não viu inteiro vai ficar aqui na página. Amanhã também vai entrar no YouTube do Brasil 247, tá? Todo sábado no YouTube do Brasil 247, toda sexta tarde aqui na página do Socialista Morena no Facebook. Beijo bem grande para vocês. Bom fim de semana. Tentem andar um pouquinho de bicicleta, caminhar, sair por aí, ver seus amigos, conversar, fugir um pouquinho das redes sociais, porque senão a gente vai acabar ficando todo mundo doente, viu? Beijão. Tchau, até a próxima semana.